pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula falando sobre organizações exponenciais. Nessa aula, eu sou Morgana Tito e vou estar com vocês falando sobre estratégias, ações, KPIs, modos de a gente criar mais soluções e mais negócios escaláveis. Vamos ver muito conteúdo hoje. Quando a gente começa aqui a falar de preparar-se para a estratégia exponencial, a gente vai trazer muito conteúdo prático, ok? E muito conteúdo também voltado às ações de gestão de pessoas, orientações pessoais e de novos negócios. Vamos trazer muitos exemplos para que você veja como isso vai acontecer na prática e como vocês vão poder usar também em todas as estruturas da vida. Então, a gente começando aqui, eu sou Morgana Tito, sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, sou também fomentadora do ecossistema de inovação e startups em todo o Brasil. Estou como Community Manager no InovaBra, que é o ecossistema de inovação do Bradesco, e já passei por várias ações com mais de 15 anos dentro do mercado de inovação. Então, venha aqui conosco e vemos muito mais do que vai ser nossa aula. Então, aqui a gente vai estar conversando sobre estratégia exponencial e para essa ponta eu quero trazer alguns detalhezinhos para a gente debater. Então, eu trouxe essa imagem para que vocês comecem a entender o que a gente está falando de organizações exponenciais. Toda a nossa estrutura aqui, e isso tem que ficar muito claro para vocês, quando a gente está falando sobre organizações exponenciais, a gente vai estar falando da nova era, que é a era pós-digital. O que seria isso? É como a gente já está usando todos os algoritmos, computadores, máquinas dentro da nossa vida. E isso vai influenciar muito em todos os nossos negócios. Quando a gente começa a falar nessa era pós-digital, a gente vai estar focando aqui nos modelos de negócio. Então, são novos modelos. E isso aqui vai se encaixar ao que a gente ouve e fala de startup. Tá? E só para deixar claro que é startups são empresas com bases tecnológicas, tá? Então elas vão estar usando tecnologia, e tecnologia não é só computadores e softwares, são tecnologias de saúde, nano, blockchain, então são diversas tecnologias que a gente vai estar envolvida nesses novos negócios. Então a gente vai estar falando aqui das startups com esse. Não só, né, as startups elas crescem também, mas são empresas. E quando eu estou falando desses novos modelos de negócio, eu também vou criar um novo modelo de gestão. E aqui é quando a gente vai estar falando de exponencial, como vocês já viram na aula anterior. Então, a gente vai estar olhando aqui nesse modelo de gestão em ações ágeis, autonomia, experimentação, modelos de gestão horizontal, onde eu tenho redes e eu tenho também a descentralização de gestão. Eu tenho um significado por trás dessa nova gestão. Eu tenho um senso de propósito. Então, é aquela linda frase quando a gente diz vestir a camisa. Então, eu tenho que envolver e a gente vai entrar em detalhes sobre isso. E trilhas de alta performance também vai pontuar nessa nova gestão. E quando eu começo a falar dentro desses modelos de empresas que a gente começa a ver no dia a dia, que começa a estar muito alinhado com essa era pós-digital, a gente também tem que focar aqui no mindset. O mindset é a forma de pensar. Então, é como a gente vai estar entendendo o porquê, certo, do que está acontecendo e aprender a aprender. Então, a gente agora está com um fluxo muito maior e muito mais voltado a desenvolvimento pessoal e de pessoas. A gente vai falar também nessa nossa aula ainda sobre isso. E aí, eu estou envolvendo o quê dentro dessa estrutura do exponencial? Colaboração, atitude e humildade. Eu estou sempre envolvendo pessoas. Por mais que a gente fale de tecnologia e uso de máquinas, as pessoas são sempre o cerne das questões. Os negócios são pessoas vendendo para outras pessoas, são pessoas comprando de outras pessoas. Então, a gente não pode esquecer que o mindset de crescimento, o mindset de desenvolvimento tem que estar alinhado a toda essa nossa cultura envolvida aqui. E aí, dentro dessa linha, a gente vai estar olhando também e vai chegando nas organizações exponenciais, que vão ser aquelas estruturas de negócio que estão voltadas para gerar impacto, sim, resultados rápidos e eficientes. E quando eu falo em resultados em gestão de negócios, é redução de custo e lucro rápido.
tá? Então, vocês vão entender o porquê a gente vai estar falando sempre em crescimento, em tudo muito mais ágil, e o que acaba trazendo algumas considerações também para esse nosso mundo atual e nossa ansiedade diária, tá bom? Quando a gente está falando nessa linha da organização exponencial, eu vou ter equipe sobre demanda, eu vou ter engajamento, eu vou ter algoritmo, gestão de comunidades e multidão, e eu tenho também ativos alavancados. Então, é o que eu acho que vocês já ouviram em algum momento, o Scale. Então, esse Scale, S-C-A-L-I-E, vai estar voltado dentro dessa anograma, certo? De ações e representações. Então, aqui, a partir do espírito Scale, são empresas, startups ou empresas que crescem muito rápido, voltadas a equipe sobre demanda, algoritmos, engajamento, comunidade e multidão e ativos alavancados, eu consigo pensar também numa linha dos 6Ds. Então, eu vou ter o quê? Digitalização, decepção, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização. Então, eu vou estar pensando em produtos e negócios que são para muitas pessoas, que impactam várias populações e até o mundo. Vocês vão ver nos nossos exemplos o que seria isso. E daí a gente vai entrando numa linha que eu não tenho uma organização exponencial sem ter um propósito. O que seria isso, Morgana? O propósito é o porquê aquela empresa está existindo. O porquê ela está voltada a mexer com os seus negócios, com as pessoas. Então, o propósito aqui vão ser como é que as pessoas colaboram, seus stakeholders, seus parceiros, a sua rede em volta, seus clientes estão existindo ali. É quando a gente vai falar aqui, mas quando você está criando um negócio, a gente está falando da proposta de valor. O porquê tudo isso existe, tá? Então, o porquê eu estou falando é o nosso propósito. E dentro dessa linha, a gente vai ter o MTP. Acho que vocês ouviram já, mas a gente vai só relembrar um pouquinho para vocês o que é. Onde eu vou estar olhando um propósito transformador massivo. Empresas que estão focadas em expansão, em exponencialidades, elas vão estar focadas, sim, em um propósito massivo. E vocês vão entender o que seria e como é que a gente desenvolve essa estrutura. Então, quando eu estou falando do quando eu estou falando do PTM, que é o propósito transformador massivo, a gente viu na figura anterior, a gente vai estar pensando em, sim, como esse propósito vai estar envolvendo as pessoas, alavancando, e isso vai levando ao que a gente falou ali anterior de scale. Então, a gente deixou aqui para vocês entenderem com mais facilidade o que significa cada uma das letrinhas, tá? E como eu falo de exemplo, eu vou ter aqui alguns exemplos para vocês entenderem quando eu falo de grandes empresas e quais são esses propósitos transformadores massivos por trás dos seus negócios. Quais são as propostas de valores de verdade que eles estão querendo impactar para toda a sociedade? Então, quando a gente está falando aqui do Google, ele diz que o Google é para organizar as informações do mundo. E aí, vocês acham que está alinhado ou não a esse propósito? Vocês acham que o Google chega a tantos lugares, a tantos outros negócios, se não for por isso? Isso aqui é o motivador da empresa, tá? É a proposta de valor por trás do negócio. A Tesla acredita que acelerar a transição para o transporte sustentável vai ser o seu princípio, o seu propósito. Já o Payball, ele coloca aqui construir as soluções de pagamento mais convenientes, seguras, eficientes da web. O que acontece? Na Payball, vocês acham que ele vai para o mercado tradicional? Vocês acham que ele vai estar no varejo de uma loja física? Não, porque ele coloca aqui que ele vai ser eficiente na web. Então, se ele sair da web, ele se desfez no seu propósito. Tá? Entendam quais são as diferenças. Então, se ele coloca que tem que ser construção de pagamento conveniente, segura e eficiente na web, tudo que ele fizer em seus novos negócios, novos produtos, articulações e parcerias vão estar envolvidas nesse propósito aqui. O TED
que é aquele evento e conteúdos, né? Também tem uma plataforma com muito conteúdo. O que é que ele coloca aqui? Ideias que merecem ser compartilhadas. Então, o modelo TED ele fez uma revolução também no mundo, criando programas e eventos onde um palestrante passa 17 minutos para contar uma história que impactou sua vida e que impacta a vida dos demais. Então, dentro dessa linha como eu compartilho histórias. Ele não é um workshop, ele só é um evento de contação, né, de histórias que impactam as pessoas. E o Uber, ele coloca ali que é a melhor forma de chegar aonde quer que você vá. Então, o que é que acontece? O Uber, ele quer que você chegue da melhor forma possível. Então, ele está vinculado aqui a veículos, locomoção, e aí tudo que ele vai criar de novos produtos vai estar voltados a essa estrutura. Tá? Então, agora, um dos princípios da Uber é criar os aviões, helicópteros, que possam ser compartilhados também nessa linha. Então, são esses pontos que a gente começa a olhar aqui no desenvolvimento e nesse crescimento exponencial. E quando eu falo de crescimento exponencial, a gente vai estar olhando sempre para o aumento acelerado e ao longo prazo, e onde esse crescimento também é multiplicado em vez de ser aditivado. O que seria isso? Aquela regra de 3. Meu crescimento ele não é feito um faturamento mais um faturamento. Então, eu não arrumo um cliente, mais um cliente, mais um cliente. A ideia do negócio exponencial é que eu tenho um cliente, depois eu multiplique isso por 2, multiplique por 4, multiplique por 8, e assim eu vou multiplicando e não somando. Tá? Então, é a regra do exponencial, onde eu passo a ter um desenvolvimento e um número muito maior nessas ações. E uma outra palavrinha que a gente vai usar muito aqui dentro da nossa aula vai ser escalabilidade. A escalabilidade ela vai ser a ação ou a capacidade de expandir a operação sem comprometer a qualidade e o desenvolvimento, nem o desempenho do seu time e nem da empresa. O que é isso? Como é que você cresce? Quando vocês já ouviram, meu time é enxuto, então eu tenho poucas pessoas, mas eu consigo atender mais 7 clientes. Isso são estruturas de processos internos que te ajudam a ser escalável, tá? Então, essa palavrinha ela vai ser muito usada dentro dessa estrutura do exponencial, porque a gente vai estar sempre pensando em como é que eu cresço com o menor custo possível. Então, pensem bem nisso aqui quando a gente está desenvolvendo. E eu acho que vocês já viram muito dentro de eventos, chamadas e algumas ações, quando a gente está sempre usando um foguetinho em volta. Então, por que o foguete é uma referência comum, a gente está falando de startup e novas tecnologias, né? Então, quando a gente nem está falando aqui da SpaceX, mas o que a gente olha aqui dentro dessa linha do exponencial lembra quando eu falei que a gente não está agora mais só somando o número de clientes ou o número de faturamento? Eu agora estou multiplicando. Então, é essa regra que a gente vai estar olhando aqui nesse gráfico. Então, esse gráfico que vai conduzir sempre o que a gente está falando. O meu crescimento, ele vai ter que ter uma curva maior, tá? Com o tempo também. Então, o que acontece? Enquanto no negócio tradicional, linear, eu tenho uma zona de ansiedade aqui, que é aquela zona onde meu negócio vai, cresce, desenvolve ou não, e eu fico mais tenso, mais travado. Essa zona aqui é o que a gente começa a olhar. Uma startup, em geral, ela demora muito a criar seus primeiros clientes, a passar o que a gente chama do Vale da Morte, né? Então, tem alguns períodos um pouco mais tensos ali, até ela desenvolver. Então, esse é o período quando a gente fala de uma empresa com espírito exponencial. Então, ele demora um pouquinho a crescer, mas quando ele cresce, ele já cria uma outra infraestrutura. Então, ele passa a ter um crescimento mais para cima. E o que a gente fala é que o tempo, uma startup, se ela não começar a faturar em 6 meses, ela já vai ter um problema, né, se ela vai se desenvolver ou não um pouco também mais à frente. Já a empresa tradicional, ela consegue crescer um pouco mais rápido, né, sair desse vale dessa zona de ansiedade um pouco mais rápido,
só que esse crescimento dela é um pouco mais lento e ela não rampa tanto. Então, ela vai uma subida bem mais lenta, o que demora alguns anos. Antes desse movimento da gente falar de empresas exponenciais e startups, o Sebrae informava que uma empresa ela levaria pelo menos 5 anos para estar segura dentro do mercado. E isso agora mudou. Então, a gente agora tem que, em um ano, já estar com eficiência para poder a gente chegar nesse modelo aqui de disrupção. Tá? Então, a gente vai estar olhando sempre nessa perspectiva e nessa estrutura. Então, só para deixar claro para vocês, um dos nossos exemplos é a Uber. Tá? A Uber, como a gente viu ali no propósito massivo transformador, ela olha em como vai ser a melhor forma de transportar você. E nesse espírito, ela começa a criar, a partir da sua fundação e dos seus desafios, ela quebra vários mercados. Né? Vocês se lembram ainda sobre quando ela quebrou o mercado e criou aquele caos com os taxistas aqui no Brasil. Isso não foi só no Brasil, porque ela é uma empresa europeia e dessa linha aqui ela começou a criar outros conflitos também em cada país que ela ia se instalar. Lembre que você, quando está começando o seu negócio, você começa num determinado lugar, em determinado modelo e num determinado mercado. Quando você começa a expandir mercados, você começa a crescer rapidamente, você vai ter que ter algumas alterações, não só no seu negócio, mas em como você vai operar em determinados mercados, porque isso vai influenciar em legislações, em times, né? E tudo isso pode também impactar no seu negócio. Quando a Uber fala de um crescimento exponencial, ela experimentou um crescimento que iniciou a se expandir em várias cidades e vários países. E isso foi muito rápido. Né? E isso é porque a gente está falando aqui sobre a não lucratividade. Né? A Uber passou a ter lucro depois de mais de 10 anos de funcionamento. Morgane, como ela se mantia? Ela se mantia muito com queimando capital, que a gente fala isso, investidores, e o dinheiro do cliente é reinvestido no negócio, não dá lucro. Então, o dinheiro que entrava, ele só auto-operava para esse crescimento exponencial dele. Tá? Então, ela começou a aproveitar também as demandas de serviço de transporte mais convenientes. Com essa mudança de impacto que a Uber criou, ela deu abertura para outras empresas surgirem a partir desse modelo de negócio disruptivo. Então, a 99 surge, a EasyTaxi surge a partir desse primeiro momento que a Uber começou a quebrar mercados. Tá? Então, quando a gente fala de disruptivo, é algo que vai ser muito transformador. A gente vai ter uma inovação disruptiva na hora que são coisas que não existiam anteriormente, tá bom? E quando a Uber tem seu modelo de escalabilidade, por quê? Porque ela usa algoritmo. Então, ela tem uma plataforma, certo? Altamente escalável, que é usada um perfil pelos motoristas e um outro perfil para os usuários. Tá? Então, cada um vai ter o seu perfil de análise, seus dados informativos. Eles têm bases de dados também muito fortes e consistentes. Tá? O que dá para entender o movimento, os dados que a Uber traz, ela pode criar até um outro negócio a partir desses dados, saber como há o comportamento da comunidade, como estão as rodovias, como está o trânsito na cidade, como a população está utilizando isso, quem é essa população, a média de uso. Então, a gente consegue trazer também informações a partir desse negócio deles. E aí, dentro dessa plataforma também, a gente vai começar a olhar alguns outros serviços de infraestrutura. Então, isso aqui que a gente está falando de uma empresa exponencial, é essa estrutura que a gente vai estar citando nessa aula, tá bom? E aqui eu quero trazer para vocês um outro módulo, tá? Onde a gente vai estar focando aqui no framework, onde você está agora e como profissional e organização. O que é que a gente vai querer conversar aqui? É um framework que vai ser uma infraestrutura, né, uma modelagem que a gente está desenvolvendo aqui para vocês, fazer vocês pensarem aí, enquanto você está assistindo nossa aula, como é que vocês vão estar pensando como gestor, como empreendedor e como a organização que você está ou que você vai desenhar está também pensando
nessas ações exponenciais. Tá? Então, o framework, em geral, vai ser uma infraestrutura de perguntas, respostas, modelos gráficos, mas aqui eu vou estar trabalhando para vocês em como pessoa, e como profissional e como organização, qual vai ser esse estado hoje que você está e como é que você vai estar pensando nesse crescimento e desenvolvimento desses dois entes. Tá? Então, como avaliação pessoal, a gente vai estar aqui muito olhando, que é uma das nossas estruturas mais básicas, que é a análise SWOT. Mas aqui vai ser uma análise SWOT de você. Como é que você vai estar pensando? Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Você reconhece quais são as suas áreas mais fracas, mais sensíveis? Você sabe qual oportunidade está vindo? Então, como é que o mundo externo está trazendo? Olha, eu sei muito codar, eu sei desenvolver software, eu sei fazer isso. Você sabe vender? Então, se você sabe, sua força é fazer o código, sua fraqueza é vender. Qual a oportunidade? O aumento de tecnologias onde o número de softwares, né, desenvolvedores de softwares, o mercado está solicitando, mas está embaixo. Então, isso é uma oportunidade para você. Qual a fraqueza? A fraqueza é que você vai estar olhando dentro dessa linha custos, valores, deslocamento, ou que essa fraqueza é que só o código ou só essa tecnologia vai estar muito baixo. Então, você tem que olhar para você, o que não é fácil, mas fazer uma estrutura de autoconhecimento, sabendo seus pontos fortes, fracos, suas fraquezas e suas forças. Então, comece a olhar dentro dessas estruturas aqui as oportunidades e as ameaças que te conduzam também a esse desenvolvimento. Outro framework que pode ser usado nessa metodologia é o feedback 360. O que é isso? Não é fácil, mas é aquela linha de você escutar os outros, mas você escutar os outros falando de você. Nisso, quando eu olho aqui para o SWOT, eu estou olhando para os meus pontos fortes e pontos fracos. No feedback, eu escutando a opinião dos outros. Então, aqui eu vou estar olhando feedback, supervisores, os subordinados, outras partes interessadas, como clientes, amigos, familiares. E a partir desse questionário, você pode padronizar também uma consistência de perguntas do que você quer. Lembre que quando você está fazendo alguma pergunta, usando algum questionário, as perguntas elas têm que estar alinhadas para o que você quer de resposta. Então, você não vai perguntar qualquer coisa. Eu sou bonito? É isso que você quer ouvir na resposta? Então, tenta olhar para esses pontos do que, a partir desse feedback, te avalie e te force a pensar no seu SWOT também. Lembrem que são opiniões diferentes e quando a gente está falando em análise pessoal, a gente vai estar em 3 divisões. Então, eu tenho o que eu acho que eu sou, o que os outros acham que eu sou e o que eu acho que os outros acham que eu sou. Então, nessas 3 vertentes, são opiniões e formas de ver o mundo e de se ver de várias formas. Tá? Então, essa construção aqui, ela pode ser sensível para você no primeiro momento, mas vai te ajudar quando a gente estiver evoluindo aqui na parte de mindset. Tá? Então, como é que você vai estar pensando nesse crescimento? Por que, Morgana? Porque se você não tiver um pensamento de crescimento e desenvolvimento, você não vai conseguir fazer o seu negócio desenvolver e crescer da mesma forma. Então, aqui eu tenho que ter perfil de ousadia, eu tenho que ter perfil de coragem, eu tenho que ter perfil de agilidade. Então, esses perfis, se você não tem, você vai ter que procurar desenvolver. Tá? Aqui, uma dessas outras ferramentas que podem ser utilizadas é o inventário de habilidades e competências. Então, aqui você vai listar todas as suas habilidades técnicas e interpessoais e também avaliar o nível de proveniência de cada uma dessas habilidades. O que seria isso? Você fala bem público? Você tem paciência? Você é mais estratégico ou mais analítico? Então, tem alguns pontos, alguns formulários que vocês conseguem achar isso também na internet, tá bom? Um diário de reflexão, esse aqui é manter um registro diário, tá? Ou semanal das suas experiências, desafios e realizações. É um pouquinho complexo, mas isso vai ajudando muito a gente a ver que o tanto de coisas que conseguimos resolver
e ajudar durante o nosso dia e durante a nossa semana. Então, dentro desse diário, a gente, aquela coisa, como foi seu dia? E aí você nem lembra o que aconteceu de manhã, porque você já está na tensão e na pilha do que, no que houve à tarde. Então, você acabou ajudando 7 pessoas e só está ouvindo um problema. Então, quando a gente começa a olhar esse diário, a gente começa a ver esses outros pontos. O teste de personalidade e aptidão também é um teste que você pode usar aqui dentro do MBTI, ou também diz que o Street Fight. Então, você pode buscar aqui alguns desses traços dentro da internet também e puxar a sua visão como pessoa, tá? Como profissional. Aqui eu tenho também dentro dessas ferramentas os métodos que vocês podem usar. Então, eu trouxe aqui só uns exemplos rápidos, se vocês precisarem, tá? De como é que vocês podem usar usando algoritmos. Então, algumas plataformas do que a gente já falou aqui. E quando eu vou falar como organização, a SWOT sempre vai ser uma das melhores frameworks que a gente tem para utilizar. Então, eu vou usar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa, certo? Aqui você pode usar as suas, se você já for como gestor, a que você trabalha, ou se você ainda não trabalha, uma que você acha, né, interessante, que queria usar de modelo. Então, pode fazer esse teste aqui para você começar a desenvolver e analisar como esse mercado da organização. O mapeamento de maturidade tecnológica de dados. Quando a gente está falando aqui de gestão de inovação, isso é um dos pontos mais fortes, porque dentro dessa linha aqui eu vou ter que avaliar o nível de maturidade tecnológica interna. Então, quanto usa, o que se usa, como trabalha PDI, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se eu tenho muita infraestrutura de dados, de software, de tecnologia, se eu tenho digitalização, se eu tenho softwares embarcados, softwares utilizados, quais softwares eu utilizo, por que eu utilizo, para que eu utilizo. E daí vai chegando as ações de inovação, que vão ser sempre ações de melhorias ou mudanças voltadas para o mercado. Então, eu posso inovar para dentro da empresa e eu posso inovar para fora da empresa, tá bom? E também a gente vai estar olhando aqui essa maturidade de dados. Então, quantidade, qualidade, governança, análise e o que a gente vai fazer com eles, tá? Lembre-se que dados aqui são todas informações que são captadas. Então, você pode ter dados de quantas pessoas olharam a postagem no Facebook ou no Instagram, como você pode usar quantas pessoas entraram na sua loja ou quantas notas fiscais foram emitidas. Isso são dados, e aí você vai ter uma inteligência para poder usar, que a gente chama de BI, né, Business Intelligence, como vai usar esses dados para tomar decisões, estratégias e utilizar dentro do seu negócio. Outro modelo que a gente também usa aqui como avaliação vai ser a cultura organizacional, e isso é um ponto fortíssimo quando a gente está falando de organizações exponenciais. Por quê? Porque dentro dessa ferramenta eu tenho que perguntar como as pessoas estão se sentindo, como eu estou envolvendo esse clima organizacional e como é para elas esse espírito da cultura, tá bom? Daí a gente consegue identificar também quais são os valores dessas pessoas, desses colaboradores, como é o comportamento, a prática também que caracteriza essa organização. Então, se eu tenho, e eu digo que minha empresa ela vai ter uma cultura exponencial de crescimento rápido e desenvolvimento, a cultura organizacional tem que estar alinhada a isso. A formação das pessoas, a contratação das pessoas, a retenção das pessoas, tem que estar tudo alinhado. Então, a cultura é que faz uma empresa crescer. Quando eu estou falando de descentralização de poder ou de controle dentro da empresa, se essa cultura não estiver bem clara e estabelecida, isso pode criar algumas consequências muito difíceis, tá bom? Quando a gente está falando aqui de análise de competências organizacionais, a gente já vai estar listando as competências da empresa, da organização, e aí daí eu vou avaliar também a proficiência e a distribuição dessas competências dentro da organização. Então, como é que ela funciona, quais são esses pools de negócios, produtos, né? O que é que a gente está pensando vai ser voltado nessa análise de competências. E o mapeamento de mercado. Então, aqui eu tenho que estar muito preparado e entender para quem eu estou vendendo, o que eu estou vendendo e quem são meus concorrentes.
Porque lembra quando o Uber chegou no mercado? Ele mexeu no mercado de mobilidade e transporte. Então, como os taxistas não estavam mapeando aquela entrada ou aquela estrutura, quando eles chegam, eles são pegos de surpresa. Mas vocês acham que as empresas de transporte públicos, os ônibus, estavam também esperando isso? Vocês acham que impactou ou não os negócios e as análises do Uber com os ônibus? Influenciou, sim. Então, essa análise de mercado, você começa a ver quais os mercados que realmente eu vou querer entrar. Como é que eu estou vendo as peças se mexendo? Como é que eu vejo politicamente as coisas que estão acontecendo? E aí eu vou identificando também quais são essas tendências. O que é que está pensando para frente? Se eu vou criar um produto aqui, ele vai durar muitos anos ou pouco tempo? Vocês viram agora com a estrutura, quando a gente fala aqui de identificar tendências de mercado que vão impactar, com aquela medicação do Ozempic, que as pessoas começaram a emagrecer e virou uma febre nos Estados Unidos, algumas das grandes empresas de Big Foods, elas estão mudando suas estratégias de negócio de produtos, porque como a Pepsico, a Coca-Cola e até a McDonald's, porque as pessoas agora, depois que emagreceram, elas mudaram seu comportamento. Então, dentro da tendência, vai mudar o mercado. Outra, a partir da Ozempic, que mudou muito, impactou, e se vocês prestarem atenção, não seria um reflexo direto, são as empresas aéreas. Como é isso? Com o emagrecimento da população, os aviões, aquele preço da passagem que a gente é cobrado, em geral é a quantidade de combustível a cada avião. Então, eles criam um peso médio de cada voo e a quantidade de combustível que vai ser colocado naquela aeronave. Já com as pessoas emagrecendo e diminuindo esse peso, esse valor também muda. E as passagens podem ficar mais baratas porque as pessoas estão mais magras. Isso são consequências do que vai acontecendo no mercado. Então, lembre-se que nada é independente e nada funciona sozinho. Quando a gente já está olhando aqui também dentro dessa linha para as organizações e as ferramentas, a gente consegue também trazer alguns desses modelos para vocês acompanharem dentro e acharem dentro da internet para te ajudar. Tá? Então, um passo a passo aqui rapidinho para a gente alinhar você, dentro do framework, você vai preparar, definir os objetivos da autoavaliação pessoal e da organização, selecionar quais são as ferramentas e os métodos que você vai querer aplicar, porque você não é necessário usar tudo aquilo que eu já falei, tá? Então, você escolhe o que você melhor acha adequado para utilizar. A partir disso, você vai coletar dados. Quais são as respostas, o que você respondeu, o que as pessoas responderam. Então, realizar essa autoavaliação individual e conduzir essa análise organizacional. Daí, a gente vai chegar aqui para análise e reflexão. Então, eu tenho como compilar, certo, esses resultados e identificar também padrões, pontos fortes, áreas de melhoria e oportunidade. Quando a gente chega aqui no desenvolvimento do plano de ação, lembre que não adianta a gente ouvir, criar uma lista, fazer nosso diário de reflexão se eu não tenho um plano de ação. O plano de ação vai ser uma estrutura de como eu melhoro essas ações, como a gente vai mudar. Então, aqui no plano de ação, eu vou criar ele voltado a esses insights que foram gerados por todos esses questionários e definir metas claras e mensuráveis. O que é isso? Coisas que a gente sabe que eu posso fazer e como eu posso medir. Qual o sucesso da execução daquilo. Tá? Então, o que a gente também, vocês já viram em aulas, por aí a gente falar de metas SMARTs, que elas têm que ser claras, mensuráveis. E daí também eu passo por uma linha de monitoramento e revisão, que é estabelecer um processo contínuo de monitoramento desses planos de ação e se a gente vai precisar voltar, e ajustar a estratégia conforme necessário para garantir essa continuidade. Se vocês virem, isso aqui também é um framework chamado PDCA. Então, a gente vai estar olhando sempre nessa linha onde eu desenvolvo, começa a monitorar para poder voltar entre ação, desenvolvimento, e a gente vai fazendo o PDCA aqui de planejamento, e a gente vai voltando no ciclo. Então, olhem
vejam que tudo vai estar alinhado para que a gente funcione. Nada funciona tão separado, tá? Como a gente, na sala de aula, a gente acaba olhando como a gente viu no slide anterior, pontos separados, mas quando a gente está no mercado, na vida real, tudo funciona junto, tá? Então, a gente, quando está falando aqui do passo a passo, e aí olha falando do PDCA, a gente começa a ver todo desse planejamento. Então, se prepara aí, a gente volta já para falar um pouquinho mais de estratégias e monitoramento.